Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui na casa do Senhor, para avançarmos com o nosso tema que começamos essa manhã, sobre Espírito Santo, Deus desconhecido. Quem se lembra qual o capítulo de Atos que nós lemos primeiro hoje? 19, né? Em Atos 19, encontramos ali alguns discípulos que disseram que não conheciam nada sobre o Espírito, nem que haviam ouvido falar a respeito dele. Temos hoje muitas pessoas que desconhecem completamente o Espírito e sua obra. Hoje de manhã falamos um pouquinho, bem rapidamente, sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Hoje à tarde a gente quer falar um pouquinho sobre as chuvas, a linguagem que os profetas do Antigo Testamento usaram para falar da obra do Espírito Santo. O PowerPoint já está aí, se puder colocar por gentileza. Chuvas temporã e serôdia. E eu convido você para abrir sua Bíblia comigo mais uma vez no livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28. Antes, porém, de lermos o texto sagrado, vamos orar mais uma vez? Se puder, fecha teus olhos comigo. Amantíssimo Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Tua casa mais uma vez na tarde desse sábado. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra em nossas mãos e podemos estudá-la. Que o Teu bom e Santo Espírito ilumine nossa mente, nos levando à compreensão das verdades da Bíblia, e que esse mesmo Espírito também atue em nosso coração, nos levando à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Joel capítulo 2, verso 28, nós lemos: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. A promessa do Espírito já aparecia lá no Antigo Testamento. Deus sempre teve o desejo de habitar com seu povo, e Ele faria isso de uma forma mais íntima através do Espírito. Agora olha para o verso 23, Joel 2, 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, o quê? A chuva, e fará descer como outrora, que chuvas? Chuva temporã e chuva serôdia. Algumas Bíblias usam a expressão primeiras e últimas chuvas. Deus daria o seu Espírito, e o profeta, iluminado ou inspirado pelo Espírito Santo, diz que essa obra do Espírito Santo seria como as chuvas, temporã e serôdia. Para nós hoje, a gente tem pouco contato talvez com as chuvas, mas as pessoas que viviam na Palestina no tempo dos profetas, eles sabiam exatamente do que se tratava, porque eles dependiam da chuva para a sua sobrevivência. Nós também dependemos, mas a gente vai a um supermercado e compra lá o arroz e o feijão e o problema está resolvido. Para eles não, eles tinham que ter a chuva para lançar a semente, para que o grão maturasse, para a colheita, para então ter a sobrevivência. Estas chuvas caíam normalmente na Palestina. Entre os meses de outubro e novembro, caía a chuva temporã. E quando esta chuva temporã caía, era o momento da semente ser lançada ao solo. Então esta chuva molhava a terra para que a semente fosse lançada. E a semente então germinava. Quando chegava nos meses de março, abril, caía a segunda chuva, a chuva serôdia. E esta chuva vinha para dar forças à planta, para que ela maturasse e fosse possível a colheita. Então uma chuva vinha para a semeadura e outra chuva vinha para a colheita. Muitas vezes eles lançavam o grão com a terra ainda seca, na certeza de que as chuvas viriam. E quando vinha a chuva serôdia, então o grão ganhava força, maturava e vinha a colheita.
É interessante perceber que a Bíblia tem várias analogias, usando a colheita para falar da volta de Jesus. Você tem, por exemplo, a parábola do trigo e do joio. O que é o recolher o trigo no celeiro? É levar os salvos para o céu. O que é separar o joio para ser queimado? O joio representa os ímpios, que finalmente serão queimados. Então, estas analogias, elas estão presentes em toda a Bíblia, falando a respeito da volta de Jesus como uma colheita. A pergunta agora é, quando é que se cumpriu esta promessa do profeta Joel, das chuvas serem derramadas? Eu queria, antes de responder essa pergunta, fazer uma breve análise com você nessas festas celebradas por Israel. O povo de Israel era um povo festeiro. Eles celebravam 7 festas ao longo do ano. Um outro detalhe, se nós contarmos as festas religiosas e os sábados, o povo passava por ano 91 dias no santuário. Já pensou? 91 dias por ano, eles passavam no santuário, no tabernáculo, depois no templo, em celebrações. E eles celebravam 7 festas ao longo do ano, 4 delas na primavera e 3 festas no outono. Você sabe, a festa da Páscoa era a primeira, concomitante com a Páscoa tinha a festa dos pães asmos, também a festa das primícias, depois vinha a festa do Pentecostes, e quando chegava o outono, você tinha as festas das trombetas, expiação e tabernáculos. Então 7 eram as festas que eles celebravam. Agora um outro detalhe, das 7 festas que Israel celebrava, 5 delas tinham uma data fixa no calendário. Por exemplo, a Páscoa, que dia era celebrada a Páscoa? Quem se lembra? Dia 14 do primeiro mês, de Abib ou Nissan. Então você tinha ali o dia de se matar o cordeiro. Todas as festas, elas apontavam para o ministério de Cristo. E há um paralelo extraordinário. Esse aqui é um tema que daria uma semana de oração. Cada dia você estudar uma festa e a aplicação dela no ministério de Cristo. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa não era celebrada num dia só, porque tinha o dia de separar o cordeiro, tinha o dia de matar o cordeiro e tinha o dia de comer a carne do cordeiro. O cordeiro deveria ser separado no primeiro dia, no 10º dia do primeiro mês. 10º dia do mês de Abib ou Nissan, cada família separava o cordeiro. 14º dia, mata o cordeiro. 15º dia, come a carne do cordeiro. É assim que eles faziam. E por que a carne era comida no 15º dia? Porque o cordeiro tinha que morrer ao crepúsculo da tarde. Então, quando se aproximava o pôr do sol, o cordeiro pascal era morto, mas a carne tinha que ser assada, e a carne do cordeiro pascal já era comida com pães asmos, que era celebrada no dia 15, quando a carne era comida. E a festa das primícias, ela não tinha um dia marcado no mês. Ela tinha que acontecer no próximo domingo, depois da Páscoa. Como Cristo cumpriu a festa pascal? Você vai se lembrar do que aconteceu quando Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém. Lembra dessa história, né? Aí eu pergunto para você, que dia era aquele da semana? Que dia Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém? Os irmãos católicos sabem. Porque todo ano eles celebram o Domingo de Ramos. Não celebram? Pois foi num domingo que Jesus entrou montado num jumentinho. E a cidade inteira, diz a Bíblia, entrou em alvoroço. Por quê? Porque eles achavam que ele seria coroado rei. E quando eles buscaram a Cristo para ser coroado, o que fez Jesus? Ele desapareceu. E por que ele fez isso?
Se você for no Desejado de Todas as Nações, Ellen G. White vai dizer assim, que naquele momento, quando eles esperavam coroá-lo como rei, ele se colocou à parte como sacrifício. Por que ele fez isso? Porque era o 10º dia do primeiro mês. Era o dia de separar o cordeiro pascal. Então, no dia em que todos os judeus separaram o cordeiro pascal, domingo, dia 10 de Abibe, o próprio Cristo se separou como oferta. Segunda foi dia 11, terça 12, quarta 13, quinta 14. Na quinta-feira o cordeiro pascal tinha que morrer. Aí Jesus falou assim para os discípulos: vão e preparem a Páscoa. Eles pediram um cenáculo emprestado, o homem emprestou. Na quinta-feira à tarde, conforme mandava a lei, eles mataram o cordeiro pascal, prepararam a carne desse cordeiro, deu o pôr do sol, e quando chegamos agora na quinta noite, que já é sexta, eles se assentam à mesa para a Páscoa. Aí Jesus lava os pés dos discípulos, vem para a mesa e diz assim: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Por quê? Porque seria a última. E ali naquela Páscoa, você tem o cordeiro pascal morto e diante dele o cordeiro vivo. Pela primeira vez na história, o tipo encontrou o antítipo. E a sombra deu lugar à realidade. Jesus cumpre a última Páscoa e estabelece a ceia. Que dia era aquele? Dia 15. Então, Cristo foi crucificado no dia 15, sexta-feira. Mas ele se separou no 10º dia, o cordeiro pascal foi morto no 14º, e no 15º é que ele é sacrificado. Ellen G. White, como nós cremos, é uma profetisa, né? E se você pega o Desejar de Todas as Nações, em português está assim: no dia em que a Páscoa era celebrada, Cristo deveria ser sacrificado. Só que a Páscoa era celebrada desde o dia 10, mas no original em inglês não foi isso que ela escreveu. Ellen G. White escreveu assim: no dia em que a Páscoa was eaten, era comida, Cristo deveria ser sacrificado. E a Páscoa não era comida no dia 14, ela era comida no dia 15. E é por isso que ele foi crucificado numa sexta 15. Aí você pergunta: pastor, não se perdeu todo o simbolismo então, uma vez que Jesus não morreu na Páscoa? Não. Por que não? Porque Jesus não é o cordeiro pascal nesse momento da morte. Jesus é o cordeiro pascal na ceia. É por isso que Paulo diz que nós temos que celebrar a ceia não com os asmos das tristezas, porque Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Na cruz, Jesus não é cordeiro pascal. Na cruz, ele é o maldito de Deus. É por isso que Moisés escreveu, e Paulo replicou em Gálatas 3,13: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz, Jesus não é cordeiro pascal. Ele é maldito por causa dos nossos pecados. Ele é cordeiro pascal na ceia. Aí começava a festa dos pães asmos, e no domingo seguinte à Páscoa era das primícias. Então a primeira festa que não tinha data marcada no calendário era a festa das primícias. Ela tinha que ser celebrada no domingo imediato à Páscoa. Se a Páscoa caísse numa segunda, o 14º dia, no próximo domingo seria primícias. Se a Páscoa caísse na quinta, no próximo domingo seria as primícias. Por que só podia ser celebrada no domingo? Porque esta festa apontava para a ressurreição de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que ele é primícias dos que dormem. Então Cristo, a morte e ressurreição dele, foi anunciada através das festas. E todo ano, quando o povo celebrava a festa das primícias, a festa apontava: será num domingo que o Senhor ressuscitará.
E a outra festa que também era celebrada num domingo, porque não tinha dia no mês, era a próxima, a festa do Pentecostes. Quando é que a festa de Pentecostes ela era celebrada? 50 dias após a Páscoa. Por isso ela também era chamada a festa das semanas. Por quê? Porque quando passava as primícias, eles contavam 7 semanas, o que dá 49 dias. E no dia imediato, a 7ª semana, era a festa do Pentecostes. Isso quer dizer que essa festa sempre caía num domingo. E por que a festa de Pentecostes só era celebrada também no domingo? Porque ela apontava para o que nós acabamos de ler, que o Senhor derramaria o seu Espírito. E agora em Atos capítulo 2, nós temos o cumprimento dessa promessa. Olha o que diz o evangelista Lucas. Ao cumprir-se o dia de quê? Pentecostes. Que dia que era o Pentecostes? Domingo. Cristo havia ressuscitado 7 semanas antes. E passados 50 dias, nós chegamos ao Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, cada verso da Bíblia contém verdades extraordinárias. Olha esse texto, que riqueza de detalhes. Primeiro, foram distribuídas entre eles. Quem é que distribuiu essas línguas? O Espírito Santo. É atributo do Espírito Santo dar os dons espirituais. E ele distribui cada um, como diz Paulo, segundo lhe apraz. Então hoje, dentro do movimento pentecostal, quando se ensina a doutrina da subsequência, ou seja, quem é batizado com o Espírito Santo tem que falar línguas, essa doutrina ignora o papel do Espírito Santo como distribuidor de dons. Eu nunca posso pretender que na igreja todo mundo tem o mesmo dom. Então, quando o movimento pentecostal e neopentecostal pretende que todo mundo que é batizado tem que falar em línguas, eles estão assumindo uma prerrogativa que é do Espírito Santo. É Ele quem distribui. Segundo, cada um recebeu uma língua. Aí diz o texto que e pousou uma sobre cada um deles. Você já pensou no que significa isso? É mais ou menos o seguinte: a gente está reunido aqui e o pastor Alex recebe o dom de falar em japonês. Aí ele começou a pregar em japonês e todos os japoneses que estavam ali afluíram para o pastor Alex para o ouvir pregar em japonês. A outro, Deus deu o dom de falar em russo. Todo mundo que entendia russo afluiu para esta voz e foram ouvir a pregação na língua que eles compreendiam. Assim os grupos se espalharam. Aí as pessoas se assustaram e disseram assim: quem são esses que aí estão falando? Não são galileus? Os galileus não falam o grego e o aramaico? Como podemos ouvir cada um deles pregar em nossa própria língua materna? Isso quer dizer que a língua falada no Pentecostes também foi uma língua materna. Materna de quem? Dos povos que ali estavam. E Atos 2 lista, né? Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha. Eles falaram as línguas daquele povo. Uma vez eu me encontrei com uma senhora e ela disse assim: eu conheço o senhor, vocês são adventistas, né?
Eu disse, somos adventistas. Ela falou assim para mim, a sua igreja não tem poder, porque vocês não falam línguas, né? E nem expulsam demônios. Eu disse, poder não tem a tua igreja, que todo dia tem demônio nela. Expulsa o demônio na segunda, na terça ele volta. Expulsa na terça, na quarta ele está no culto de novo. Que poder é esse que não expulsa o demônio e ele nunca vai embora? Vocês não falam línguas, não expulsam demônios. Esse povo acha que ficar falando harabarashura, shurabarahara é falar dom de línguas. Dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar um idioma com o qual nunca teve contato. E há na história do adventismo vários episódios desse dom. Está na literatura adventista vários momentos em que adventistas falaram em outras línguas que eles não conheciam. A mais recente que eu conheço aconteceu lá no Paraná e no Rio Grande do Sul, quando um aluno de teologia que nós tínhamos lá foi para uma cidade alemã fazer evangelismo e, sem entender uma língua, uma palavra em alemão, numa tarde ele foi para uma praça decepcionado porque as pessoas não recebiam bem, também por ser ele uma pessoa de cor, e ali alguns começaram a se aproximar e ele começou a conversar, com essas pessoas, e depois elas disseram, mas quem ensinou você a falar alemão? Ele disse, não, eu não sei falar alemão. Bom, você está meia hora falando alemão com a gente. E ele se percebeu que ele estava falando alemão. E ele, por causa desse incidente, continuou o evangelismo, falando em alemão, e teve êxito no seu evangelismo. Ele se formou, agora é um pastor nosso. Não sei onde que ele está no Brasil ali agora. Mas eu conversei com ele pessoalmente, ele formou-se na FADBA, na FAP, lá no Paraná. Nunca estudou alemão, e falou alemão na cidade que ele fez evangelismo. As pessoas disseram, esses não são galileus? Eles estão bêbados? Aí o apóstolo Pedro se levanta e diz assim, esses homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta, que horas? Terceira hora do dia. Que horas para nós é a terceira hora dos judeus? 9 da manhã. Esses homens não estão bêbados, sendo agora 9 da manhã. Aí Pedro continua e diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel, que nós acabamos de ler. E então Pedro cita Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui você tem um autor bíblico interpretando outro, e o que disse Pedro? O que vocês estão vendo aqui no Pentecostes, foi o que prometeu Joel no capítulo 2, verso 28, ou seja, o Espírito tão prometido agora foi derramado. Então, a festa de Pentecostes no ano 31 marca o início da dispensação do Espírito Santo. Com essa palavra dispensação, a gente quer dizer que uma nova fase no ministério do Espírito Santo começou. No Antigo Testamento, ele atuou de uma forma, a partir desse dia, ele atua de outra forma. Como o Espírito atuou no Antigo Testamento? De fora para dentro. Você vai perceber que o Espírito vinha e capacitava as pessoas. A lição da Escola Sabatina de 2 semanas atrás falou de Bezalel e Aholiabe. O Espírito Santo veio e os capacitou para a obra artística do santuário. Você vai ver que o Espírito Santo vinha e dava forças a Sansão. O Espírito Santo vinha e capacitou Gideão a liderar 300 e vencer os inimigos. Era assim que o Espírito atuava, mas a partir desse dia, o Espírito, disse Jesus, estará em vós. Ele não vai atuar mais de fora para dentro.
Agora ele vai atuar de dentro para fora. Vocês serão templos do Espírito Santo. Ele vai habitar convosco. As palavras de Cristo foram: convém-vos que eu vá. Será melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, o Espírito virá. Então o Espírito só viria se Cristo fosse. Agora abra a sua Bíblia comigo num texto extraordinário do Evangelho de João, no capítulo 7. João, capítulo 7. Olha para o verso 39. João 7, 39. Isto ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha o quê? Sido dado. Até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado. Amigos, é maravilhoso pensar no plano de Deus. O plano de Deus não falha em nenhum dia, em nenhuma hora. Deus tem uma data marcada para todos os eventos do plano da salvação. Eu até estou escrevendo um livro que se chama A Agenda de Deus. Uma hora ele vai ficar pronto. Deus tem uma agenda. E na agenda divina, todas as datas estão sendo fielmente cumpridas. Agora olha para esse verso. O Espírito não havia sido dado ainda, porque Jesus não havia sido glorificado. Por que é que o Espírito foi dado no Pentecostes? Que horas o Espírito foi dado? Que horas? 9 da manhã. Por que o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes às 9 da manhã? Se você fizer um cálculo matemático, você vai chegar a essa data de forma extraordinária. Sabe como? Depois que Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos. Lucas vai dizer que ele apareceu para eles e ficou com eles quantos dias? 40. Mas quando é que Jesus apareceu para os discípulos? Que dia? Hã? Que dia? Não? Não? Ele apareceu para os 2 no caminho de Emaús, mas não eram os 12. E ele ficou com eles até que horas? Até o pôr do sol. Lembra que Jesus deu sinal de que passaria? E os discípulos disseram: olha, fica conosco porque já é tarde e o sol sol declina. Aí Jesus entrou para ficar com eles, Jesus ceou com eles, deu o pôr do sol, começou segunda-feira, Jesus se apresentou para os 12, os 12 correram até Jerusalém para dar notícia. Então Cristo só apareceu para os discípulos, os 11, na segunda-feira. Os discípulos de Cristo não viram ele no domingo, só o viram na segunda. Aí você começa a contar segunda-feira e conta 40 dias. Foi o tempo que Jesus esteve com eles. Aí depois Jesus ascende aos céus, de forma definitiva. Estamos agora em Atos 1. Aí em Atos 1, quando Jesus está subindo, ele promete: e recebereis o dom do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos dias os discípulos oraram no cenáculo? 10. Então você pega os 10 dias que eles oraram, você pega os 40 dias que Jesus passou com eles, vamos chegar no Pentecostes. Só que o sacerdote, para começar o seu ministério, ele passava uma semana em preparação. Jesus aparece na segunda-feira para eles, vai ficar 40 dias, começa uma semana de preparação, que vai culminar com o sábado, e no dia imediato ao sábado, quando chega a festa de Pentecostes,
às 9 da manhã o Espírito está sendo dado. Por quê? Porque aquele momento é o momento em que Jesus está sendo entronizado como sacerdote no santuário celestial. Exatamente às 9 da manhã do dia de Pentecostes. É por isso que João está dizendo, eles não haviam recebido o Espírito ainda, porque Jesus não havia sido glorificado. E ele foi ungido no santuário, às 9 da manhã, no dia de Pentecostes. Há um salmo messiânico, onde é dito que o óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão, desce da cabeça para a barba, e da barba desce para a terra. Alguns usam esse salmo messiânico para falar de que o óleo da unção, que ungiu Cristo no santuário celestial, desce à terra em forma de Espírito, ou em forma das línguas de fogo que eles receberam no dia de Pentecostes. Cristo foi ungido como nosso sacerdote e o Espírito começa aqui na terra o seu novo ministério. Tudo marcado dentro do plano da salvação. Isso quer dizer que a história da igreja cristã, ela se abre e fecha sob a poderosa atuação do Espírito Santo. O que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes? Deus derramou que chuva? A temporã. E o que faria a chuva temporã? Ou o que fazia a chuva temporã na Palestina? Preparava a terra para quê? Para a semeadura. E a semente do Evangelho foi lançada. E só naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Mas ali nasceu a igreja cristã. Se você perguntar qual é a data mais provável para o nascimento da igreja cristã, não é a cruz. A data mais provável para o nascimento da igreja cristã é o dia de Pentecostes. Começou a cair a chuva temporã, começou a semeadura. E agora lembra-se de mais um detalhe. Jesus falou assim: eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas vamos voltar para Mateus 24. Este evangelho, que diz lá, será o quê? Pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí eu pergunto para você, o Espírito foi dado, os discípulos começaram a pregação, o mundo foi evangelizado ou não? Foi ou não? Colossenses 1:23. O Evangelho foi pregado a toda criatura até o ano 67, ano que Paulo é decapitado. Aí eu volto para Mateus 24. Se o Evangelho foi pregado a toda criatura, por que é que o fim não veio? Por que Jesus não voltou? O fim veio. Eu carreguei essa pergunta por muitos anos, mas lendo o Desejar de Todas as Nações, no capítulo No Monte das Oliveiras, eu encontrei a resposta em Ellen G. White. Ellen G. White diz assim: nos dias de Paulo, o Evangelho atingiu o mundo inteiro, e o fim veio. E para aquela geração, o fim foi a destruição de Jerusalém no ano 70. As palavras de Cristo em Mateus 24 têm uma dupla aplicação. O Evangelho foi pregado, Paulo diz isso, e o fim veio. O fim para aquela geração foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Agora a profecia tem uma nova aplicação. O Evangelho voltará a ser pregado, e o fim virá mais uma vez. E qual é o fim que nós aguardamos agora? A volta de Jesus. Então o Espírito Santo deu poder aos discípulos e eles evangelizaram o mundo e o fim veio. A história vai se repetir. Quando vier a chuva, serôde.
porque a chuva temporã foi o início da semeadura. Agora nós teremos as chuvas da colheita. Então, como o mundo será novamente evangelizado? É o próximo capítulo, depois dos comerciais. Silmar, por gentileza. O pastor me pediu para a gente cantar uma música de louvor. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Nós vamos repetir a música que nós cantamos hoje de manhã, que é muito linda, Dia de Chuva. Música do maestro Arinei Oliveira, que foi inspirado por Deus para fazer essa linda canção. Hoje realmente é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. E vou pedir aqui, junto com o nosso grupo de louvor, vamos cantar bem animados, com fervor, porque nós queremos que Jesus volte. Todos? Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Continue. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença desse amor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Só vocês. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Teu Espírito envia, ó Senhor. Teu Espírito envia, ó Amém. Deus seja louvado. Podem sentar. Quando nós hoje oramos a respeito do Espírito Santo e clamamos pelo batismo, nos está disponível a chuva temporã. A porção do Espírito que nos está disponível hoje é a chuva temporã. Desde o Pentecostes até hoje, a porção que o Senhor tem disponibilizado para o seu povo é a chuva temporã.
Chuva serôdia é um evento futuro. E a gente vai entender um pouquinho mais desse assunto agora. Ellen G. White, em suas 100.000 páginas, ela escreveu 107 vezes sobre a chuva serôdia. Em alguns momentos ela usa a expressão let it rain, em outros momentos ela usa a expressão refreshing, em alusão à chuva serôdia. Em outros momentos é a expressão outpouring, em alusão à chuva serôdia. Então, essas expressões, especificamente aludidas à chuva serôdia, são 107 vezes. E ao estudar essas 107 vezes que ela fala do tema, nós encontramos em Ellen G. White cerca de 12 condições para o batismo da chuva serôdia. Ela coloca o evento para o futuro, mas em 2 citações, ela deixa claro de que ela já está disponível no presente e que em alguns locais ela já estaria começando a cair. Eu estava na minha sala, na Novo Tempo, alguém ligou, eu atendi o telefone, e alguém disse assim, pastor Arilton, eu disse sim, eu estou entrando em contato com o senhor, que eu e minha família gostaríamos de ser batizados, e a gente queria que o senhor nos batizasse. Eu disse, vocês moram aonde? Nós moramos na Bahia, mas a cidade que nós moramos numa vila, e aqui não tem adventistas. E como vocês conheceram a mensagem adventista? Através da Novo Tempo. E não tem nenhuma igreja na vila? Não, a mais próxima está a 40 quilômetros. E é por isso que a gente está ligando para ver se o senhor pode vir nos batizar. Eu disse, olha, eu não sei se eu tenho agenda para atender, a gente tem tudo marcado com muita antecedência. Mas o senhor e a família querem ser batizados? Sim. Vocês são em quantos? 25. Eu falei assim, acho que apareceu uma data aqui livre agora. 25. Eu fiz contato com o pastor mais próximo, ele foi lá e batizou. Parece que batizou 31 no primeiro batismo. Aí essa família fez a igreja na vila. Construiu a igreja. Você não acha que o Espírito de Deus, ou a chuva serôdia, já está derramando suas primeiras gotas? Que coisas extraordinárias. Eu e o pastor Alex fazemos evangelismo juntos, e fomos no ano retrasado lá para Lages, Serra Catarinense. E nós começamos a fazer um evangelismo numa associação dos comerciantes de Lages. Um auditório neutro, e que pudesse receber mais pessoas que a nossa igreja. Apareceu por ali um senhor, e ele disse que ele chegou ali por causa de um convite que nós imprimimos. Só que ele morava a 125 quilômetros do auditório. E esse folheto, de alguma forma, foi parar lá. Pois ele pegou o seu carro e veio 125 quilômetros para assistir à noite. Era a quinta noite. E voltava 125. Ele veio às 12 quintas-feiras. E foi a primeira pessoa que nós batizamos no auditório. Se você multiplicar 250 por 12, ele rodou 3.000 quilômetros em 12 semanas para ouvir das profecias de Daniel e foi batizado. Um folheto, 125 quilômetros do auditório. Se eu ficar contando história aqui, a gente vai até às 10, até às 11. Mas eu não quero comer pastel. Você também. Nós começamos um evangelismo numa igreja chamada Perequê. Uma igreja no bairro Perequê, um bairro bom lá de Santa Catarina. Itapema.
o segundo metro quadrado mais caro do Brasil. Uma bonita igreja, começamos ali o evangelismo. Aí, na primeira noite, uma senhora alta, muito distinta, e ela entrou na igreja, a convite de uma amiga adventista, sentou-se aí, até a gente brinca e chama ela de Ana Hickman, né, que ela é bem parecida com a Ana Hickman, bem alta assim, e ela sentou, e nisso o marido mandou uma mensagem, e disse assim: aonde que você está? E ela gostava muito de ir nas igrejas, e frequentava uma igreja pentecostal, mas o marido não, e ela disse: eu estou numa igreja. E ele falou assim: você está mentindo para mim, você está na igreja é coisa nenhuma, onde é que você está? Aí, antes da gente começar o programa, o pastor Alex deixa a arte principal, né, do evangelismo, estava a minha foto, ela foi e tirou uma foto, e disse: aqui, eu estou na igreja, daqui a pouco esse pastor vai começar a pregar, e mandou no WhatsApp do esposo. Quando o esposo recebeu, ele viu a minha foto, e ele não contou para ela, mas ele assistiu o programa do SBT 5 da manhã, todos os dias, sem que ela soubesse. Aí ele falou assim: mas eu conheço esse pastor, eu assisto ele, inclusive eu parei de fumar por causa do programa dele. Aí ela disse: pois é, eu estou aqui. Aí ele falou assim: eu quero conhecê-lo. Aí ela começou a assistir o evangelismo, aí nós fomos visitar depois o esposo, e a gente está dando estudos para esse casal. Que impressionante, né? Como que Deus dirige as coisas. Chuva serôdia. Para que ela virá? Jesus disse para os discípulos: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito é dado para testemunharmos de Cristo. Não se esqueça, Jesus não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas. Em Mateus 24, nós acabamos de explorar isso. Jesus não disse se o evangelho for pregado. Jesus está afirmando: este evangelho será pregado. Nos planos de Deus, o mundo já foi evangelizado. E por que o evangelho será pregado? Porque Deus está dirigindo essa obra. O mundo inteiro vai ouvir do evangelho. Mas, olha que interessante, em Apocalipse capítulo 10, nós encontramos o nosso nascimento profético, certo? A experiência do livro doce que ficou amargo. Em Apocalipse 14, nós encontramos a mensagem que nós temos que pregar, as 3 mensagens angélicas. Agora o que nos falta é irmos a Apocalipse 18, porque lá nós encontramos a estratégia divina para a conclusão da obra. E sabe qual é a estratégia de Deus? É essa aqui, ó. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Esse é o texto mais claro do Novo Testamento a respeito da chuva serôdia. Ellen G. White diz de que quando a chuva serôdia vier, obra representada por esse anjo, a terra inteira será iluminada com a glória de Deus. E ela disse que quando o Espírito foi dado, ela vendo no futuro, milhares de pessoas visitando os lares, as Bíblias foram abertas, as famílias iluminadas, e milhares se colocaram ao lado da verdade. Ela menciona algumas categorias: pessoas de alta posição na sociedade, autoridades, tomaram suas decisões. Ela fala de que laços familiares que impediam pessoas de uma decisão há décadas foram rompidos, e as pessoas agora estavam entregando suas vidas a Cristo. Milhares sendo batizadas em um só dia. A única esperança da igreja adventista evangelizar o mundo repousa na chuva serôdia. Ela vai vir para dar poder aos sinceros,
para concluir a obra, como aconteceu no Pentecostes. Nossa única esperança é a chuva serôdia. E quando nós recebemos o batismo do Espírito na chuva serôdia, nós iremos proclamar as últimas 3 mensagens que o mundo precisa ouvir. Primeira mensagem, 2 doutrinas, sábado e juízo. Segunda mensagem, denúncia das falsas doutrinas, queda de Babilônia. Terceira mensagem, ou você escolhe adorar a Deus ou a besta. E o mundo será dividido entre 2 grupos, os que adoram a Deus e os que adoram a besta. Não haverá um terceiro grupo. Estas mensagens serão pregadas no poder do Espírito Santo. Agora imagine, quando o Espírito nos batizar e essa igreja começar a pregar essas mensagens, acompanhada a pregação de sinais e maravilhas. Sim. Aham. Sim. Milhares virão pelas literaturas que estão espalhadas, que brilharão nas estantes das pessoas que compraram. Amigos, eu busquei encontrar um paralelo e eu achei um texto de Ellen G. White, onde ela fala sobre a intensidade da chuva serôdia. Ela tem alguns textos onde ela diz que a chuva serôdia será maior e mais abundante que a chuva temporã. Ela diz isso várias vezes. Mas tem um texto dela onde ela faz um comparativo. E sabe o que ela escreveu? Ela diz que quando vier a chuva serôdia, ela virá num poder 10 vezes maior do que aquele que assinalou o clamor da meia-noite. Essa expressão, clamor da meia-noite, tem a ver com o movimento millerita, especialmente dos anos 1842 a 44. Mas o poder que eles receberam naquele momento para pregar a mensagem da volta de Jesus, Ellen G. White diz que o poder agora da chuva serôdia será 10 vezes superior àquele. Deixa eu te perguntar, se alguém aqui fosse até um hospital de Washington, na próxima segunda-feira, e curasse todos os enfermos que há no hospital, será que alguém pararia para ouvir você? Você não acha que a mídia logo viria para te entrevistar? Você não acha que uma notícia dessas ganharia repercussão nacional e mundial? Pois é isso que vai acontecer. Porque se nós faremos sinais maiores que os discípulos fizeram, isso quer dizer que o poder será dado para que nós curemos as pessoas, expulsemos os demônios, ressuscitemos mortos e falemos novos idiomas. Você está pronto para isso? Há alguns anos eu tenho orado por isso. E eu fico pensando o que vai acontecer com a igreja quando nós recebemos esse poder. O que uma única pessoa, cheia do Espírito Santo, será capaz de realizar. Imagine chegar numa cerimônia fúnebre e ressuscitar o morto. Isso vai acontecer. Sinais e maravilhas serão vistos com o povo de Deus, que receberá a chuva serôdia. Por outro lado, sinais e maravilhas seguirão aqueles, ou também estarão com aqueles que seguem Satanás. Porque o diabo também vai atuar com sinais e prodígios da mentira. Em ambos os lados, sinais serão vistos. Mas o poder convencedor do Evangelho
vai atingir o coração dos sinceros, e milhares tomarão a decisão à hora 1/10. Haverá tantas pessoas se decidindo por Jesus, que eu só encontro um resultado: todos os membros da igreja terão que batizar. Não haverá pastor suficiente para batizar tantas pessoas. Você vai pregar, as decisões serão tomadas, você vai batizar as pessoas. Se hoje nós guardamos o batismo para os ministros ordenados, em alguns casos os anciãos ordenados, nós o fazemos simplesmente por uma questão de organização. Não há um impedimento bíblico para que isso aconteça, mas o fazemos por uma questão de organização. Mas nesse momento, não haverá pastores suficientes para batizar tantos que tomarão suas decisões. E sabe o que vai acontecer? A chuva serôdia virá e o grão vai maturar. É por isso que, terminada a pregação das 3 mensagens, o que é que continua em Apocalipse 14? As 3 mensagens terminaram no verso 12. Quando chega o verso 14, João escreveu assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão o quê? Uma foice afiada. Agora, por que Jesus volta e tem uma foice afiada? Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. O que foi dito para Jesus? Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. O que é que provocou a maturação da seara? A chuva serôdia. Não era assim na Palestina? A chuva temporã veio, a semente do evangelho foi lançada, a chuva serôdia virá, a semente germinou e o grão maturou, agora é a hora da colheita. E o Apocalipse diz que aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice e a terra foi ceifada. O que é a ceifa nesse contexto? A volta de Jesus, para levar os salvos para o céu e os ímpios serem guardados em feixes para o fogo, que virá 1000 anos depois. É esta analogia que a Bíblia usa. Aí eu vou uma outra pergunta com você. Cristo só volta quando a seara estiver madura. O que representa a maturação da seara? Representa que tanto os ímpios chegaram no seu limite da paciência divina, quanto os salvos reproduziram o caráter de Jesus. Ellen G. White diz: quando o caráter de Cristo for reproduzido nos membros da sua igreja, ele virá para buscá-los como seus. A reprodução do caráter de Cristo em nós significa o trigo maduro, a maldade do mundo, o joio maduro. Aí eu pergunto, por que Jesus não voltou ainda? Por quê? O joio já está maduro? O joio já está maduro? Eu estava pregando em Curitiba um tempo desse. À saída da igreja, uma senhora veio e disse: pastor, eu trouxe uma amiga à igreja hoje, o senhor pode orar com ela? Eu disse: posso. Eu me voltei para essa senhora e perguntei assim: a senhora quer que eu ore pela senhora? Ela disse: eu quero, pastor. E qual é o seu pedido de oração? Ela falou assim: pastor, há 6 meses eu era uma mulher casada, mas o meu esposo se tornou um homem muito violento, eu pedi o divórcio. Eu tinha medo de que minhas 2 filhinhas sofressem alguma coisa. E eu me separei há 6 meses. Há 4 meses ele foi lá em casa e pegou nossas filhinhas de 4 e 6 anos e levou para passear. Ele matou as 2.
e depois se matou. O senhor ora por mim? Eu fico imaginando quando aquela mulher dormiu a primeira noite na casa dela sem as filhas. Quem sabe em algum momento ela foi no quarto e viu ali a cama onde as suas filhinhas dormiam. E ali não mais estavam. Por quê? Porque o próprio Pai tirou-lhes a vida. Na cidade de Linhares, lá no Espírito Santo, um pastor evangélico estuprou o filho e o coleguinha do filho, de mais ou menos 6 anos de idade. E depois de estuprá-los, colocou fogo na casa com os 2 dentro. Outro dia, um garoto de 12 anos enterrou 2 colegas vivos. O mal já maturou. Nós nunca vimos tantas atrocidades como estamos vendo agora. O mal já maturou. Por que Jesus não voltou ainda? Porque o bem não maturou. Porque nós não estamos prontos. Pelo mal, Jesus poderia ter voltado. Porque o comparativo que a Bíblia apresenta é Sodoma e Gomorra. Mas nosso mundo já está pior que Sodoma e Gomorra. As pessoas estão transbordando ódio. Se não concordam com o teu discurso, essa semana mataram um. E sabe o que faz o diabo nesse contexto? Procura criar atrativos dentro do povo de Deus para que nós deixemos de lado aquilo que é central. E muitas vezes nós gastamos tempo com temas periféricos e não vamos ao ponto daquilo que é necessário para o tempo em que nós estamos vivendo. A necessidade de um preparo. Quando é que a chuva virá? Quando 3 condições forem preenchidas. Eu não vou citar mais do que 3 hoje. Primeiro, quando a igreja orar pelo batismo diário. O profeta Zacarias escreveu assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens e dá chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um a erva do campo. Eu não tenho dúvidas alguma de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que o profeta Zacarias colocou assim? Pedi ao Senhor chuva, quando? No tempo da chuva serôdia. Ele não falou no tempo da temporã. Ele falou, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, que é o tempo que nós estamos vivendo. Quem nunca clamar pelo Espírito, nunca terá. Não temos mais do Espírito, que não clamamos mais por Ele. Uma segunda condição que a Bíblia apresenta: tem que haver entre o povo de Deus arrependimento e confissão. O apóstolo Pedro se levantou cheio do Espírito Santo e disse: arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham o quê? Tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Quando houver arrependimento sincero, quando houver confissão, a chuva virá. E finalmente, quando banirmos do nosso meio toda dissensão e discórdia. Em preparo para a chuva temporã,
os discípulos estavam unânimes em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E porque estavam unânimes, o Espírito veio. E depois que o Espírito veio, a Bíblia diz que eles perseveravam diariamente no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com singeleza e alegria de coração. Antes eles se uniram para que o Espírito viesse. O Espírito veio e eles continuaram unidos. Não havia mais dissensões entre eles. Ninguém buscava mais ser o primeiro. Agora todo mundo queria ser o servo. Nós temos que banir do nosso meio toda dissensão. Nós temos que entender que a maior posição nessa igreja é a posição de servo. Eu fui pastor distrital em 3 distritos na minha vida. E uma coisa que eu gostava de fazer muitas vezes, era depois que todo mundo ia embora, eu ficava com o diácono para fecharmos a igreja. E em um distrito, de uma igreja grande, 800 membros que eu tinha um diácono chamado Pio. E algumas noites eu ficava sozinho com ele, fechando aquela grande igreja. E eu pude dizer para ele algumas vezes, depois que a gente fechava tudo, e lá fora ele montava a sua bicicletinha para ir embora, eu dizia assim: Pio, nós como igreja não temos como pagar você pelo trabalho que você faz. Mas é maravilhoso o seu trabalho. Como você cuida da igreja. Eu tive anciãos que trabalhavam o dia inteiro na lavoura e à noite iam dar estudos bíblicos 3 vezes por semana. Pessoas que estavam na igreja para servir. Pessoas que não lutavam por cargo, por posição, mas estavam ali perguntando: o que querem que eu faça? Qual tem sido os guarda-chuvas que têm impedido o derramamento do Espírito em nossa vida? O que é que impede nós de sermos banhados por esse Espírito? Talvez você saiba nessa tarde. Alguma coisa que impede. Talvez você tenha lutado com isso por muito tempo. Mas nessa tarde, eu queria fazer um desafio para você. Eu fiz isso algumas vezes no meu ministério, poucas vezes. Mas eu queria orar hoje com aqueles que querem dizer para Deus assim: Senhor, se existe alguma coisa na minha vida que está impedindo que eu seja cheio do Teu Espírito, que o Senhor tire da minha vida isso que está sendo o empecilho. Mas quando se faz esta oração, você está autorizando Deus a tocar na sua vida. Porque Ele vai tirar da sua vida o que tem te atrapalhado. Eu não sei o que é. Mas isso pode significar para alguns aqui, talvez uma grande perda financeira. Talvez o rompimento com alguns relacionamentos. Talvez uma mudança completa no estilo de vida. Talvez tenha um preço alto a ser pago. Por isso que é uma oração muito delicada. Mas eu queria orar com alguns que hoje querem tomar essa decisão e autorizar Deus a tirar da sua vida o empecilho que tem impedido o seu progresso na vida espiritual. E que o poder de Deus venha sobre você. Tem alguém? Eu queria convidar você
não ficar de pé, a vir aqui à frente. Não é um apelo para todos, é para aqueles que querem autorizar o Senhor. E não se esqueça que autorizar o Senhor é abrir mão das coisas que você pensa, gosta e quer, para que Deus faça na sua vida a obra que Ele deseja fazer. Mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, e não vai tardar. Nós não temos tempo a perder com as coisas que o diabo coloca às vezes em nosso caminho para nos atrapalhar. Não temos tempo. A gente não tem tempo a ficar brincando de ser crente. Se a gente sabe o que tem que fazer, faz-o depressa. E a gente sabe, porque o Espírito nos tem falado. O Espírito nos mostra nossas necessidades. É às vezes a cegueira que nós queremos ter. O apego às coisas que não tem feito bem para nós. Mas Deus pode nos ajudar. Ora comigo. Pai, nessa tarde de sábado, nós ouvimos tantas promessas da Tua palavra, de que em breve o Espírito será derramado. A maior manifestação do Teu poder não está no passado, ela está no futuro. A única esperança de nossa igreja reside em sermos dotados da chuva serôdia para concluir a obra que o Senhor confiou a todos nós. Mas antes de sairmos para evangelizarmos o mundo, nós precisamos, no cenáculo do coração, estarmos humildes para recebermos o Teu Espírito. É desse batismo que nós precisamos. Quando formos batizados por esse Espírito, sinais e maravilhas seguirão aos fiéis. As Tuas verdades especiais para esse tempo serão anunciadas no poder do Espírito. Milhares de corações serão tocados e milhares se converterão à verdade. Um novo Pentecostes nos aguarda e nós queremos fazer parte dele. Por isso, bom Deus, nessa tarde, nós estamos suplicando que Tua infinita misericórdia, o Senhor toque em nossas vidas e tire de nós tudo o que nos impede o céu. Tira de nós qualquer coisa, Senhor Deus, que esteja atrapalhando sermos cheios desse Espírito. Nos ajude a entendermos que nós temos um pouco tempo, porque aquele que virá, em breve virá. E nós queremos estar prontos como uma família para Te receber em glória e majestade. Por isso, Pai, mais uma vez que o Teu Espírito cumpra aquilo que o Senhor disse, que Ele viria para nos convencer do pecado. Que o Senhor nos mostre os caminhos errados que por vezes tomamos. Que o Senhor nos mostre a direção que o Senhor deseja para a nossa vida. E que o Senhor não permita que as luzes desse mundo ofusquem o brilho da Tua glória, nos tirem da caminhada, mas nos ajuda, Pai. Aqui estamos como vasos, dispostos a sermos cheios do Teu Espírito, não para nosso benefício, mas para o benefício daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, Pai, batiza a Tua igreja. A história dessa igreja começou com o Pentecostes. Ela vai terminar com um novo Pentecostes. E nós queremos fazer parte disso. Encerramos esta oração, fazendo o mesmo pedido que um dia o ladrão fez na cruz. Senhor,
quando vieres em teu reino, não te esqueças de nenhum de nós. É em nome dele que nós oramos, do nosso amado Jesus, hoje e sempre. Amém.